Bom dia, pessoal, bom dia. Sou Rogerinho e é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui e nós já iremos começar o programa Manhã de Pentecostes. E claro, eu conto com a sua participação, eu conto com você compartilhando esse vídeo, com você dando a sua opinião também. Com certeza vai nos ajudar e muito. Tá bom? Então nós já iremos começar o programa Manhã de Pentecostes. Começa agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Você está comigo, Rogerinho, no programa Manhã de Pentecostes. E o programa Manhã de Pentecostes tem o objetivo de trazer uma palavra profética que venha ajudar na condução de nossa vida, na melhoria de toda a situação que vivemos, do ponto de vista espiritual e também social, é claro. E nós temos hoje um tema que vai nos ajudar muito, vai nos ajudar a compreender todas as situações. O tema de hoje é aprendendo a ouvir a voz de Deus. E isso eu gostaria de meditar com você, eu gostaria de ver com você tudo aquilo que é importante, né? Para que nós possamos, de fato, termos essa experiência profunda com Deus, é preciso ouvir Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje, tá bom? E nós vamos meditar no evangelista Marcos, no capítulo 16, versículos 15 seguintes. Marcos, capítulo 16, versículos 15 seguintes. Lembrando que o nosso tema é aprendendo a ouvir o Senhor, a Deus. E o texto diz assim, olha, preste atenção. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Preste atenção na sequência do texto que diz assim: depois que o Senhor lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que texto extremamente interessante. Aliás, foi o texto da liturgia de domingo passado. E ao ouvir esse texto, eu não pude perder a oportunidade de uma grande mensagem, né? O nosso tema de hoje, ele nos chama aprendendo a ouvir a voz de Deus. E vejam, que sinal fantástico que nos ensina este texto. Jesus, ele diz o texto que ele aparece aos 11 e aí ele dá um monte de conselhos, ele dá instruções aos os seus discípulos, seus apóstolos, e o texto é claro que Jesus foi dando instruções para eles e os envia. Ide por todo mundo, está no imperativo, é uma palavra forte, né? Está enviando-os. Mas aonde me chamou a atenção neste texto foi a partir do versículo 19. O versículo 19 diz assim: depois que o Senhor lhes falou. Olha que interessante, viu? Maria da Conceição, Ivone, a Lúcia. Olha que interessante. Depois que o Senhor falou para eles, o versículo 19 revela algo
que nós precisamos compreender. E aí nós vamos entender o tema de hoje, que é aprendendo a ouvir a voz de Deus. Depois que o Senhor lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. E olha um detalhe importante: o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Olha que interessante. Vejam que o Senhor precisou de dar instruções. E a palavra disse que eles estavam ouvindo. Está de uma forma subjetiva, mas é fácil compreender. Porque o texto não revela nenhum questionamento. O texto não revela que os discípulos questionaram Jesus. Ao contrário, dá-nos a entender que eles estavam atentos, estavam ouvindo a palavra de Deus. E quando Jesus termina de dar as instruções, ele agora segue para o céu, está, diz o texto, sentado à direita de Deus, mas agora há uma ação, ou talvez uma reação dos discípulos. Eles puderam ouvir, puderam compreender. Agora eles vão para a obra. Eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles compreenderam da parte de Deus. Mas antes eles precisaram ouvir. Viu? Gene, viu? Eduardo, eles precisaram ouvir. Eles precisaram ter a condição de escuta. Eles precisaram ficar na condição de ouvintes, atentos. E esta é a prática que nos ensina a ouvir Deus. Atentamente, antes de agir, antes de saírem para a missão, eles precisavam ouvir atentamente as instruções. E vejam que interessante, a palavra diz que o Senhor cooperava. Cooperava como? Com sinais. Havia sinais visíveis, havia sinais práticos que o Senhor estava com eles. Havia todo sinais nos acontecimentos que Deus estava cooperando com eles. Mas por que cooperava? Porque antes eles ouviram. E agora, executando o direcionamento que Deus falou, eles agora precisavam estar atentos. Atentos ao quê? Aos sinais. Atentos aos sinais. É assim que se faz. É assim que a gente ouve a voz de Deus. É assim que a gente compreende se estamos fazendo ou não a coisa certa. Às vezes, nós queremos ouvir Deus, mas nós queremos que Deus realize a nossa vontade em determinada situação. Eu começo a forçar a barra. Eu começo a dizer, não, Deus disse isso, Deus falou, e eu estou sentindo, mas não há sinais. Não existem sinais. O texto fala que o Senhor enviava sinais, que o Senhor cooperava com eles. E os sinais que acompanhavam a execução da ordem, era a certeza de estar fazendo a coisa certa. Então, minha irmã, meu irmão, o que eu quero dizer com você com este texto que nos ensina? Primeiro, nós precisamos ouvir Deus. Ter a certeza que Deus está falando é perceber em nossas ações os sinais. Deus não desampara, Deus ele aponta. E tudo que nós estamos fazendo, todas as decisões, todas as ações que você venha a fazer, você precisa estar atento nos sinais de Deus. Deus, ele vai com clareza, dando sinais, que sim ou que não. Se tem sinais que você sente que a coisa não vai bem, não é esse o caminho. Se os sinais é que as coisas estão difíceis, nos acontecimentos, você ouve um, ouve outro, você vê um sinal nos acontecimentos e você vai prestando atenção, aquela coisa no coração mesmo, né? Aquela certeza no coração, a gente no fundo, a gente consegue compreender aonde estamos pisando.
E este é o ponto essencial na vida de quem quer fazer a vontade de Deus. Primeiro a gente ouve e depois na execução nós precisamos estar atentos. Deus envia sinais. E a palavra aqui é clara. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com milagres que os acompanhava. É interessante isso. Para quem prega, eu tenho esta graça de pregar, de ser profeta, e toda vez que eu estou pregando a palavra de Deus, eu quero ter certeza que a mensagem, ela traz um sinal de Deus, que o caminho que eu escolhi, é um caminho que eu, após ter escutado Deus, eu estou executando, eu preciso prestar atenção nos sinais. Nos sinais. E na medida que eu prego, eu vou olhando o rosto das pessoas. Eu vou olhando a fisionomia das pessoas. E a fisionomia das pessoas vai me dando a certeza. Deus vai se revelando a mim através da manifestação das pessoas. Deus vai dizendo com clareza, à medida que eu olho para a assembleia, à medida que eu olho para as pessoas, se aquele ponto, se aquela mensagem escolhida, ela é da vontade de Deus ou está no meu humano. E eu consigo compreender. Sabe por quê? Porque o Senhor coopera, Ele confirma com sinais. Se a minha pregação não tem sinais, se as minhas atitudes, o que eu faço, não tem sinais de Deus, porque não é a vontade de Deus. E às vezes Deus me dá o sinal que eu preciso recuar, que eu preciso voltar e retomar o caminho, que esse caminho não é o caminho certo. E aí a gente consegue compreender e abrir mão de muitas coisas. É possível a gente compreender, em algumas vezes, que pessoas nos pedem oração, por exemplo. Às vezes você encontra pessoas que têm um relacionamento afetivo. E aquele relacionamento não está dando certo. O cara saiu, já traiu, namorou com outra e voltou. Mas a menina às vezes insiste. Olha aí os sinais. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. É preciso voltar e dar chance para outro. Às vezes a menina fica insistindo, insistindo. E essa insistência, às vezes, chega a um casamento. E a pessoa força a barra. Não, Deus me deu sinal. É essa pessoa, é ela mesmo. Mas às vezes não. Deus está dando sinal que o comportamento dessa pessoa, a forma dele tratar, a forma dele lidar com você, ou pode ser uma mulher também, o desrespeito, a falta de consideração, não é esse, não é essa, mas a insistência depois causa sérias consequências negativas e que nós não compreendemos, e aí às vezes nós vamos cobrar de Deus, porque Deus permitiu que acontecesse isso em minha vida. Mas porque Deus foi dando sinais evidentes, sinais claros, e nós não conseguimos compreender. Viu, Eunice, Luciane, a falta de compreensão nos leva depois à tristeza, à angústia. E às vezes a gente depara com situações assim, de pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo, porque tiveram antes um discernimento errado, de uma vontade de Deus, mas não era nada vontade de Deus, era vontade própria, vontade humana. E aí comprometeu a saúde da pessoa, comprometeu a caminhada de fé da pessoa. E o Senhor é assim, é preciso ouvir. Então aprender a ouvir, entenda, nós precisamos ouvir, discernir e agora buscar sinais. Esse é o ponto fundante. Esse é o ponto essencial de quem quer ouvir Deus, de quem quer aprender a ouvir Deus. Deus, Ele dá sinais, sinais que acompanham, né? O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra.
É isso. Deus confirma a palavra com o que, Rogerinho? Com sinais. Com sinais. Nos acontecimentos, né? Eu, quando preparo a minha pregação, é algo incrível. É incrível. Quando eu preparo uma pregação, eu começo a olhar nos acontecimentos. Se você já ouviu eu pregando, você vai prestar atenção que eu conto muitas histórias, mas conto histórias daquilo que aconteceu hoje, ontem. Deus vai me dando, a mensagem já está pronta no coração dele. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. Então eu preciso ouvir primeiro, como hoje eu já ouvi, para fazer este tema. Eu já ouvi e depois eu fico atento aos sinais da vontade de Deus. E Deus vai revelando. E aí me dá segurança, porque eu não estou falando de parte humana, eu falo da parte de Deus. Para ser profeta do Altíssimo, para revelar uma mensagem que não é minha, é dele. A mensagem é dele. E à medida que eu me proponho a ser profeta do Altíssimo, eu preciso compreender que a mensagem não é minha, é dele. Eu não posso trazer para a mensagem o meu ponto de vista, a minha opinião, mas a vontade dele. E aí eu preciso fazer a leitura nos acontecimentos, a palavra de Deus, ver o coração, a certeza no coração. É assim, é um treinamento. Ouvir Deus é um treinamento diário. E qual que é o perigo que nós corremos? Porque às vezes eu quero uma coisa e eu começo a dizer que Deus me disse isso. Eu começo a afirmar, mas tu está dizendo ao contrário. Tu está falando ao contrário. Não há confirmação em nada nos acontecimentos. E eu mantenho a ideia. Aliás, todo o acontecido está falando ao contrário. E eu estou afirmando que é vontade de Deus. E quando chega lá na frente, há uma frustração. E por que há uma frustração? Porque houve uma forçação de barra. Houve uma insistência de minha parte para que aquela situação pudesse ser da maneira que eu gostaria. Então aprender, viu, Valdete, aprender a ouvir Deus é ter a certeza que eu preciso abrir mão de minha vontade, abrir mão dos meus desejos e colocar nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. E aí eu ficar atento, conversar com pessoas. Eu faço muito isso. Eu sou um bom ouvinte, gosto de ouvir, porque eu quero ouvir Deus. E eu ouço Deus enquanto eu escuto as pessoas. E as pessoas vão falando e eu vou pedindo: Senhor, me fala através dessa pessoa, me fala. E a pessoa nem sabe, mas Deus está me comunicando através dela. E é assim que a gente aprende a ouvir Deus. Há um desejo interior, uma força interior, né? Há é um exercício, é uma disposição, né? A palavra é essa. É uma disposição interior de ouvir Deus. É uma disposição minha, é uma disposição sua de ouvir Deus. E ela vem do coração. E essa disposição nos faz abrir mão de muitas coisas. Essa disposição nos faz deixar projetos. Uma vez que eu tenho certeza que Deus está me direcionando para outro caminho. E é isso que Deus quer falar com você e comigo hoje, né? Eu não sei o que você está buscando, eu não sei quais são os projetos que você tem para a sua vida. Se você colocou esses projetos nas mãos de Deus, antes você precisa ouvir. Ouça Deus. Ouça Deus. Reze nessa intenção. Reze nessa intenção e tenha disposição, se preciso for, mudar. E agora, depois de rezar, comece a estar atenta aos acontecimentos, a tudo aquilo que está no seu entorno. O Senhor, Ele confirma com sinais. O Senhor confirma com sinais. O Senhor vai nos apresentando sinais. Esse é o ponto fundamental na vida daquele que quer ouvir a Deus. Que você possa compreender isso hoje, né?
assim como eu busco em meu dia a dia compreender, porque não é fácil, não é fácil. Ah, Rogerinho, é fácil ouvir Deus. Se fosse fácil, nós estávamos vivendo no paraíso. Não é fácil, é treino, é treino. E a disposição interior vai falar tudo. A disposição de ouvir Deus. Que você coloque seus projetos, antes de ser seu, ele precisa ser um projeto de Deus. Grava isso. Antes do projeto ser seu, antes do projeto ser meu, ele precisa ser de Deus. E eu quero que se realize em minha vida, eu, Rogerinho, os planos de Deus. Uma vez que os planos de Deus forem realizados em minha vida, eu agora, para que eu possa compreender, eu preciso, Senhor, mande sinais. Me dê sinais, sinais. E é tão bom, muito bom, quando Deus vai nos dando sinais. E aí você já é mais que vencedor, porque você está tentando, você está buscando fazer a vontade de Deus realizar em sua vida. Tenha certeza que isso é tudo. E vai acabar as frustrações, vai acabar as doenças, vai acabar a ansiedade, porque nós vamos colocar nas mãos de Deus. E aí não tem ansiedade, não tem nenhuma preocupação, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Que Deus possa estar no controle de tudo em sua vida. Que Deus possa ser o Senhor absoluto de tudo em sua vida. Tá bom? Então vamos rezar. Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha nos dar sinais. Venha nos dar sinais. Sinais para que esta mensagem seja compreendida por você e por mim. Sinais para que Deus venha agir em nossas vidas e a minha história e a sua história seja cada dia um sinal profético da vontade de Deus em nossa sociedade, em nossa vida. Vamos orar. Pai de bondade, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada irmão que está nos acompanhando. Eu quero pedir, Senhor, para as pessoas que têm tentado fazer a sua vontade, têm tentado ouvir a tua voz. Eu quero te pedir pelas pessoas, Senhor, que se esforçam para ouvir a sua voz. Nós sabemos que não é fácil, Senhor, mas é preciso ter uma disposição interior. Por isso eu peço a Ti que vem, Senhor, derramando sobre nós essa disposição de interior, de compreender. Mas, acima de tudo, ao buscarmos fazer a Tua vontade, que possamos nós, Senhor, nós sentir e perceber os sinais. Que o Senhor venha, assim como o Senhor fez com os apóstolos, o Senhor disse na palavra que cooperava com eles, venha cooperar conosco com sinais, venha cooperar conosco, ó meu Deus, com sinais. Nós queremos perceber os teus sinais, nós queremos sentir, mas nós somos fracos. Por isso, venha nos fortalecendo, Senhor, com a graça do Teu Espírito. Venha, Senhor, nos ajudando a tornar a nossa vida cada dia mais centrada em Tua vontade. Por isso, com toda a dificuldade que temos de compreender, nós te pedimos sinais. Nós te pedimos que revele a nós, através de sinais, a Tua vontade em nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado a você que nos acompanha, viu? Obrigado a você que a cada manhã de quinta-feira está aqui firme conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a partir de hoje você possa aprender cada vez mais a ouvir a voz de Deus. E que você possa nos ajudar também, primeiro compartilhando esse vídeo e depois visitando o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal que cada dia melhor, nós vamos postar vários vídeos, e esse também vai para o canal, né? Fala Rogerinho, tá? Você pode entrar no YouTube e fazer esta visita ao nosso canal, e nós vamos falar de muitas coisas lá nesse canal. Você inclusive pode sugerir temas, mas é um canal profético
que vai nos ajudar muito, tá bom? Então, que você possa permanecer conosco sempre, e eu vou pegar a sua oração, e até a próxima quinta, você pode ter certeza, a oração que você deixou aí, eu não pude ir falando, porque eu não consegui ver a sua oração aqui, tá bom? Mas até a próxima quinta-feira, a oração que você colocou, ou que ainda vai colocar, você pode ter a certeza que a cada manhã eu coloco aos pés do Senhor o seu pedido, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira, e eu estarei de volta na próxima quinta com mais um programa Manhã de Pentecostes. Até lá, fiquem com Deus e boa quinta-feira.